Meus irmãos amados, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Hoje nós vamos terminar esse capítulo e também já começar o 5, porque nós vamos ler do versículo 12 do capítulo 4 e vamos até o verso 1 do capítulo 5. Nós vamos ler esse texto em continuidade à nossa leitura neste livro tão especial, irmãos, da Palavra de Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 12, até o capítulo 5, verso 1. Amém? Acompanhem comigo o que diz a Santa Escritura. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, e mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Amém. Vamos orar de novo, mais uma vez? Senhor, nós, mais uma vez, queremos rogar ao Senhor, ó Deus, em concordância com a oração da nossa irmã que já foi feita. Ó Deus, tranquiliza o nosso coração, Pai. Nos ajuda, Deus, a receber a Tua palavra com fé. Ó Deus, que os nossos pecados, as nossas falhas, erros, ó Deus, que cometemos em nossas vidas, que nada disso, ó Deus, nos leve a tratar a Tua palavra de forma leviana, de forma irresponsável, ó Deus, de forma irreverente, mas que nós possamos, ó Deus, nos aproximar da Tua palavra entendendo que nós estamos pisando em terreno santo, que nós possamos, ó Deus, guardar o nosso pé ao entrarmos neste lugar, que nós possamos, ó Deus, ter toda a reverência, ó Deus, ao nos aproximarmos da Tua palavra. Ó Deus, e reverentes à Tua presença, ó Deus, nós também temos o desejo de ouvir a Tua voz. Nós cremos que o Senhor Deus fala conosco. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala na Tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. De Gênesis a Apocalipse, ó Deus, o Senhor nos mostra o plano da redenção. O Senhor nos mostra, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama. O Senhor nos mostra, ó Deus, o quanto a igreja na terra é uma prova do Teu amor, ó Deus, por pecadores. Ó Deus, nos ajude, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já percebemos aqui, lendo o livro de Cântico dos Cânticos, o tanto de simbologias, de metáforas, de linguagens simbólicas que Salomão colocou aqui neste poema inspirado. E uma imagem bastante recorrente, nós já vimos ela aqui, é a imagem de um jardim. Um jardim, por vezes um pomar, um jardim perfumado, com flores cheirosas, bonitas, coloridas. Um jardim que também tem frutos saborosos, frutos bonitos, frutos aromáticos. E nós já vimos, irmãos, que em vários momentos nós temos a sensação de que essas figuras de jardim parecem ser uma descrição geográfica, parece ser uma descrição literal. O cenário onde o casal de cantares passeava, se encontrava de forma romântica. Mas às vezes, irmãos, e na maioria dos casos, o jardim ele é simbólico. O jardim em Cântico dos Cânticos não é uma descrição do cenário onde o casal se encontra. Na maioria das vezes, irmãos, é um símbolo que caracteriza a beleza deste casal, a pureza, a beleza, a maravilha que é esse relacionamento aprovado
por Deus. E a imagem do jardim, ela surge aqui, irmãos, novamente neste texto que nós acabamos de ler. A palavra jardim aparece no texto todo que nós acabamos de ler. E aí, irmãos, nós vemos que aqui o jardim não é uma descrição do cenário. Não é que o casal está num jardim, literalmente. E aí a pergunta que fica é: o que o jardim está simbolizando aqui? O texto é claro, irmãos, em mostrar que o jardim é uma figura da noiva. A noiva é comparada a um jardim. Olhe para o verso 12. O amado diz a ela: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. E no verso 16, ela mesmo se adequa a essa simbologia, a essa classificação que ele dá a ela, e se entende como um jardim, e um jardim que pertence ao seu amado. Verso 16. Irmãos, nós não podemos perder de vista que este texto ainda é o relato da noite de núpcias do casal recém-casado, o casal que casou lá no capítulo 3, como nós já vimos. Na realidade, irmãos, esse é o ponto mais alto da noite de núpcias. Este é exatamente o clímax, o momento exato onde eles se unem, onde eles têm uma relação amorosa, onde eles desfrutam dessa bênção que eles aguardaram tanto tempo com paciência no Senhor. E aí, irmãos, de forma íntima e amorosa, eles se encontram aqui. E aí nós vamos perceber, irmãos, que as descrições aqui são mais intensas, são mais quentes, digamos assim. E aí eu vou tentar usar vou tentar usar eufemismos aqui, mas eu creio que os irmãos conseguirão acompanhar pela própria linguagem do texto que eles estão aqui numa relação amorosa, nestes versículos que nós acabamos de ler. E aí o capítulo 5, verso 1, vai descrever o momento em que eles, satisfeitos, saciados com aquela intimidade física que eles desfrutaram, eles expressam também o seu prazer, o amado especificamente. E aí, irmãos, neste clímax, o jardim sugere aqui um contexto de deleite. O jardim, irmãos, mostra que a relação deles é algo deleitoso, é refrescante como um jardim natural, é algo, irmãos, perfumado talvez, uma vez que ele já descreveu uma série de perfumes que ela usava, e neste texto ele faz isso novamente. Essa ideia, irmãos, é reforçada pelo verso 15, quando ele usa outra comparação para a sua amada. Ele vai chamar ela de manancial e fonte. Ela é uma fonte que joga água para ele, que jorra água para ele, que mata a sua sede. Assim é a sua amada para ele. Irmãos, isso sugere a satisfação, a sede, o refrigério que o amado desfruta na presença da sua amada. Eu quero que os irmãos olhem para o texto e percebam comigo que este texto ele tem duas divisões naturais, irmãos. A primeira vai do versículo 12 ao versículo 15 do capítulo 4, onde o noivo compara a sua amada a um jardim, a um manancial, a uma fonte, de forma elogiosa. E a segunda parte está no capítulo 4, verso 16, até o capítulo 5, verso 1. E aqui acontece uma porção de coisas, irmãos. A noiva convida o noivo para entrar nesse jardim. Veja que interessante, irmãos. O noivo diz: você é um jardim, noiva minha. E ela diz: então entre nesse jardim. E ele entra, verso 1 do capítulo 5. E no final, irmãos, uma voz surge aprovando, chancelando este relacionamento. De certa forma, pronunciando uma bênção sobre esse casal. E aí, irmãos, nós vamos começar pela parte que eu destaquei no início, capítulo 4, versos 12 a 15, que destacam a beleza e a pureza da sulamita. Ela é bela, ela é atraente, e é interessante, irmãos, que esses elogios também demonstram o quanto ela era pura, o quanto ela se guardava, ela era uma pessoa santa. Nós já percebemos, irmãos, em nossa leitura do Cântico dos Cânticos, nós já estamos acostumados com as comparações que o rei faz à sulamita. São várias, no mundo animal, comparações com frutas, com comidas, com bebidas. Nós já estamos acostumados com a linguagem, eu creio, com a linguagem desse livro. Sendo assim, irmãos, nós já podemos imaginar que o que ele tem em mente quando ele chama ela de jardim. Nós já estamos, de certa forma, treinados no livro do Cântico dos Cânticos para, pelo menos, imaginar o que ele quer dizer aqui. Pelo contexto, irmãos, ele certamente se refere à beleza que ela transmite,
a delicadeza dela, a elegância, o seu perfume, talvez as cores da sua roupa, mas os seus beijos, como ele já havia feito no verso 11 do capítulo 4. Enfim, irmãos, todos os detalhes da fisionomia da sulamita. O jardim certamente tem a ver com isso. Mas, irmãos, existe um detalhe a mais aqui, algo que nós devemos prestar atenção, irmãos. Ele descreve a sua amada como um jardim, não apenas por causa da sua beleza física. Perceba, irmãos, que ele chama ela de um jardim fechado. Ela não é apenas um jardim, ela é um jardim fechado. Verso 12. Obviamente, irmãos, só tem acesso a um jardim fechado, ou qualquer outra coisa que seja fechada, selada, quem tem as chaves, quem está autorizado para entrar neste lugar privado, recluso. E a continuação do verso 12 traz essa mesma ideia. Lembra que eu disse que ele compara ela a um manancial e a uma fonte? Esse manancial e essa fonte também são fechados. Ele chama ela de manancial recluso e fonte selada. Esse manancial, ele é escondido, ele é guardado. Essa fonte, esse poço tem uma tampa, tem um selo. Então veja, irmãos, essas descrições não é apenas para descrever a beleza da sulamita. O rei está dizendo, irmãos, que assim como um manancial ou uma fonte pode matar a sede de alguém, assim também a sulamita é na vida dele uma fonte inesgotável que sacia a sua sede. E pelo fato de ser fechado, recluso, selado, essa fonte só pertence a ele. Esse jardim só pode entrar ele. Tremper Longman, comentarista que eu já citei aqui algumas vezes, ele diz que no Antigo Oriente Próximo, ou em outras partes da Bíblia, como Provérbios 5, do 15 ao 20, nós falamos desse texto aqui em nossas mensagens, em Cântico dos Cânticos, nós estudamos esse texto de Provérbios nas nossas lições sobre ética, na escola bíblica dominical, e nós vimos, irmãos, que nessas passagens, e também nas literaturas do Oriente Próximo, daquela época, as palavras poço e manancial muitas vezes eram usadas de forma eróticas, usadas para descrever relações íntimas, amorosas. E aqui, irmãos, é exatamente isso que o amado faz. Ele está destacando aqui aspectos sensuais da sua amada, mas esses aspectos, eu enfatizo novamente aqui, eles são secretos, privados, selados, reclusos. Essa é a linguagem que ele usa. Somado ao fato, irmãos, de que este é um local fechado, nós podemos concluir, irmãos, que isso é uma alusão à castidade da sulamita. Ele está dizendo, agora que ele a conhece intimamente, que ele conhece ela de uma forma que ele não conhecia antes do casamento, agora ele pode constatar que ela é virgem, que ela se guardou, que ela foi pura, ela se manteve pura e santa até o dia do seu casamento, até este momento em que ela pudesse se deleitar amorosamente ao lado do seu amado. Irmãos, ela não é um jardim e uma fonte aberta, pública, que pode descedentar qualquer homem que passa. Não, irmãos, apenas o amado de sua alma tem acesso a esse jardim, que é ela. E o noivo agora se alegra com isso. O noivo se alegra com isso porque, se não fosse assim, ele ficaria frustrado. Ele tinha uma expectativa de que ela era uma menina pura, uma moça que havia de fato se guardado, e agora que ele se depara com ela, em sua intimidade, nos seus aposentos, ele pode confirmar aquilo que ele esperava dela. Ela se guardou. E aí no verso 13, irmãos, ele continua essa metáfora do jardim, da fonte, e descreve, irmãos, agora a beleza dos frutos suculentos, dos aromas, das especiarias que esse jardim produz. E aí há quem defenda que ele está descrevendo aqui de fato as partes íntimas dela. Nós não vamos entrar em detalhes acerca disso, mas ele olha para a sua amada, para a fisionomia dela, para os aspectos físicos dela, e vê nela frutos deliciosos, frutos nos quais ele pode se deleitar, nos quais ele pode sentir prazer. E já no verso 14, irmãos, nós temos uma descrição da fragrância agradável que esse jardim produz. E o noivo, ele vai
ampliando à medida em que ele cita vários nomes de perfumes. Ele vai empilhando o nome de perfumes e de incensos para descrever o quão prazerosos. Parece que ele estava procurando um nome aqui no verso 14. Um nome de algum perfume que descreva a beleza, a elegância, a delicadeza da sua amada. E ele vai descrevendo, irmãos, o quanto ela é prazerosa do lado de dentro. Veja, ele apenas conhecia ela como um jardim, mas ele via esse jardim pelo lado de fora. E agora ele desfruta, e o seu prazer, a sua satisfação com ela continua, permanece. E finalmente no verso 15, terminando essa primeira parte, ele volta a falar das fontes. Só que ele dá uma certa progressão aqui no seu pensamento, irmãos, ao dizer que ela é capaz de satisfazer uma região inteira. Veja, ela é uma fonte reservada para um único homem, que no caso é ele, mas ele diz que ela é uma fonte que poderia jorrar em vários jardins, em vários outros, em outras árvores e outros pomares. Mas apesar disso, irmãos, apesar dela poder satisfazer outras regiões inteiras, como uma fonte inesgotável, o amor dela se reservou apenas para o seu amado. Ela mostra isso no verso 16. Ela faz um convite aqui que ela nunca fez a nenhum outro homem. Ela chama o seu amado para entrar nesse jardim. Então veja, ela se apropria do apelido, da nomenclatura, da simbologia que o amado dá a ela. É como se ela dissesse: sim, meu amado, eu concordo, eu sou um jardim fechado, eu sou uma fonte inesgotável, selada, guardada, mas você pode entrar nesse jardim, você pode retirar a tampa desse poço, você pode entrar neste manancial e saciar a sua sede. Olhe para o verso 16 do capítulo 4 e perceba isso comigo. Levanta-te, vento norte, e tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Veja, irmãos, ela diz que o jardim é do amado. De certa forma, irmãos, ela está citando aquele refrão que aparece em Cântico dos Cânticos: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. No verso 12, o amado diz: tu és um jardim. No verso 16, ela fala: eu sou o teu jardim. Ela diz: eu sou teu, sou tua. Depois de muito tempo, irmãos, como nós já devemos ter percebido, a noiva fala. Lembra que esses últimos textos que nós meditamos, os últimos versos que nós meditamos, são palavras do amado? Um grande monólogo do amado. A última vez que a Sulamita falou foi no dia do casamento, quando ela descreveu o rei se aproximando dentro da liteira de Salomão, aquela carruagem matrimonial, capítulo 3, verso 11. E só o noivo tinha falado depois disso, elogiando a Sulamita, daquele grande monólogo. O maior discurso de amor do noivo neste livro. E esse discurso, irmãos, arrebata o coração da amada. Lembra do verso 9 do capítulo 4, quando o amado diz: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração. Quando ele diz: eu estou derretido, prostrado, hipnotizado de amor. Aqui, irmãos, ela expressa o mesmo sentimento. Depois dele dizer tantas coisas bonitas a ela, ela não resiste, chama ele para selar de uma vez por todas o relacionamento deles. Ela responde, irmãos, positivamente aos galanteios do amado. E aí eles põem de fato um selo que constitui eles de uma vez por todas como marido e mulher. Veja, irmãos, nós não desprezamos de forma alguma o ritual, toda a dinâmica aqui da celebração do matrimônio. Inclusive, eu fiz questão de enfatizar que nós não devemos baratear a celebração do matrimônio. Claro, devemos nos abster das ostentações e de querer muitas vezes mostrar algo através de uma celebração de um matrimônio, algo que não condiz com a realidade do casamento. Não podemos vender uma imagem mentirosa para os solteiros de que o casamento é tudo aquilo que se vê no dia da celebração. Isso já foi enfatizado.
Mas, irmãos, o ponto é que eles se tornam de fato uma só carne quando eles consumam a noite de núpcias. É no momento em que eles se deitam, é no momento em que eles se conhecem, usando a linguagem bíblica, que eles de fato se tornam marido e mulher. Esse é o selo, é a consumação final do relacionamento deles. E essa é uma bênção, irmãos, que deve perdurar por todo o casamento. Porque veja, se este é o selo, a consumação final do relacionamento, isso não deve faltar, obviamente, durante todo o casamento. É por isso que Paulo nos diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, que marido e mulher não devem se negar um ao outro, porque este é exatamente o selo, o arremate final da relação amorosa, tanto deste casal como de todos os outros casais. Gênesis 2:24 nos mostra essa união tão profunda. Irmãos, a linguagem do verso 16, ela é interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Verso 16. A sulamita fala positivamente em resposta ao desejo dele. Sim, nós já entendemos isso. Mas ela é sutil em suas palavras aqui. Veja, ela não se dirige ao seu amado diretamente. Ela chama ele de vento norte e vento sul. Depois de ouvir todas as coisas bonitas que ele disse para ela, ela diz assim: então sopra vento, sopra nesse jardim, assopra vento norte e vento sul. Alguns comentaristas dizem que é como se ela dissesse: venha até mim, venha de qualquer lado que você quiser, mas venha. Em outras palavras, irmãos, ela antes foi descrita como um jardim fechado, uma fonte selada. Agora, porém, ela convida os ventos, que no caso é o amado, para soprarem nesse jardim, sugerindo agora uma abertura. Esse jardim fechado não seria mais fechado, porque o vento sopraria e abriria um portal, uma entrada para esse jardim. Nós devemos observar, irmãos, que esse verbo levantar, que ela cita aqui, que ela usa aqui no verso 16, é a mesma palavra hebraica para despertar. E por que isso é importante, irmãos? Isso é importante por causa do refrão da sulamita. Lembra quando ela fala para as filhas de Jerusalém, que ela roga às filhas de Jerusalém que elas façam um juramento de não despertarem um amor antes do tempo? Lembra disso? Aqui, irmãos, ela usa essa mesma palavra. Ela está usando a mesma palavra que ela usou lá no capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 5, e vai usar no capítulo 8, verso 4. Ela diz: não despertem um amor, mas aqui ela mesma desperta o amor, porque obviamente ela está casada. Aqui, irmãos, ela desperta os ventos para que soprem sobre o seu jardim, pois chegou o tempo certo para ela. E aí ela faz um convite direto ao homem. Depois dessa linguagem simbólica, velada, ela agora fala de forma mais direta. Ela diz: venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. É fácil entender esse versículo. É um convite para que ele de fato consuma o relacionamento deles. E aí o homem responde, verso 1 do capítulo 5, parte A. Ele diz: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Então, de fato, irmãos, o noivo atende ao convite gentil, amoroso da sua amada e se relaciona intimamente com ela. Ele entra no jardim e desfruta de todos os prazeres que foram resguardados mediante a pureza, a castidade, o caráter puro da amada. Ela guardou para ele esses frutos, ela preservou intactos, exclusivos para ele. E agora, ao entrar nesse jardim, o noivo desfruta de tudo aquilo que foi guardado para ele. Os prazeres, irmãos, são representados de forma simbólica aqui por mirra, especiarias, favo, mel, vinho, leite. Essas palavras demonstram, irmãos, o prazer que ele encontrou na sua amada. E o que o noivo faz diante desses frutos? Ele diz que colhe, come, bebe, ele se deleita nesse jardim. Ele não perde tempo. E aí no final do verso 1, irmãos, surge uma palavra que não é nem da sulamita e nem do rei, que diz:
Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. E aí a discussão sobre quem está falando aqui. Alguns pensam que são os amigos do casal, outros pensam que são as filhas de Jerusalém, outros pensam que é o próprio noivo que está falando isso aqui. Mas perceba, irmãos, o texto parece que são outras pessoas e não o noivo que está falando. Certamente não eram os amigos do casal, porque eles não estariam presentes numa ocasião como essa. Talvez também não seja as filhas de Jerusalém, ou se são os amigos ou as filhas de Jerusalém, na verdade, irmãos, eles estão pronunciando aqui a aprovação do próprio Deus sobre esse casal, a bênção de Deus sobre esse casal. Eles são puros, eles se guardaram, eles esperaram o dia certo para consumarem o seu amor um pelo outro, e Deus, diante disso, diz: entrem, a porta agora está aberta, comam e bebam fartamente. A palavra aqui, irmãos, é comam com fartura, com abundância, intoxiquem-se de amor. É isso que o original sugere. Então veja, irmãos, a porta está aberta agora para que eles desfrutem de forma santa das relações amorosas debaixo da bênção de Deus. Irmãos, quando nós nos deparamos com textos como esse, nós somos confrontados em muito nas nossas vidas, porque esse texto nos faz questionar a nós mesmos sobre essa área da nossa vida, essa esfera da nossa experiência humana nesse mundo caído, pecaminoso. Será que, irmãos, será que nós também estamos, irmãos, debaixo da bênção de Deus, a mesma bênção que Ele pronunciou sobre esse casal aqui? Irmãos, Cântico dos Cânticos não foi escrito como uma historinha romântica para entreter os seus leitores. O Espírito de Deus, irmãos, foi quem inspirou Salomão. Foi Deus quem inspirou Salomão a escrever essas palavras. Ele compôs esse poema, irmãos, para nos mostrar que o elogio do noivo à sulamita, como um jardim fechado, como uma fonte selada, como um manancial recluso, não apenas mostra a exclusividade do relacionamento, mas também mostra, irmãos, a pureza que Deus exige de nós nos nossos relacionamentos. Deus, irmãos, o nosso Criador, Ele preza pela castidade dos seus filhos. Irmãos, essa passagem nos ensina, e eu peço que você preste bastante atenção nisso, que a sexualidade também deve ser algo feito para a glória de Deus. A sexualidade do crente, essa esfera da nossa vida também deve ser ofertada ao Senhor, também deve ser consagrada a Ele. Na esfera dos relacionamentos amorosos, irmãos, a santidade também deve ser buscada. Às vezes nós pensamos em santidade apenas em aspectos que são evidentemente religiosos. Nós pensamos, irmãos, que nós devemos ser santos apenas na igreja, no trato com as pessoas. E muitas vezes isso não traz impacto nenhum para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para o nosso casamento e para a nossa visão das relações amorosas de um casal. Irmãos, os jovens, vocês jovens, crianças, adolescentes, que não são casados, vocês devem buscar nada menos do que esse padrão aqui, que a Bíblia nos ensina. Vocês devem se manter puros, castos, até o dia em que vocês se casarem, se Deus chamarem vocês para essa vocação tão bela. Pais, vocês precisam entender também, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós devemos ensinar esses valores aos nossos filhos. Muitos pais às vezes não querem, por preguiça, por vergonha de tratar desses temas, não tratam desses temas com seus filhos. Mas a notícia ruim é que se nós não tratarmos desses assuntos com os nossos filhos, a internet tratará, a televisão tratará, a escola, a faculdade, as amizades, as más influências tratarão desses assuntos. E aí fica o nosso critério, irmão, se nós acharmos que é caro demais investir no ensino dos nossos filhos, então aposte em investir em não ensiná-los, e nós veremos, irmãos, que agindo assim, custará muito mais caro para nós. Vocês não apenas devem ensinar os seus filhos, nós não apenas devemos ensinar os nossos filhos, ou aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, como nós também devemos ser os seus guardiões.
Nós também temos a responsabilidade de guardá-los. É uma responsabilidade nossa, guardá-los como jardins fechados até o dia do casamento. Isso implica não apenas em instruir sobre a importância da castidade, mas também proteger das influências que possam minar esses valores. Que influências são essas, irmãos? Que influências são essas que podem levar os nossos filhos, as nossas crianças, a viver uma vida sexual impura, a se entregarem de forma pecaminosa, precoce, aos braços de um homem que muitas vezes nem crente é, fora do casamento? Que influências são essas? Amizades, muitas vezes. Celular, muitas vezes. Redes sociais, muitas vezes. Sites, muitas vezes. Nós, irmãos, como responsáveis pelos nossos filhos, vamos prestar contas diante de Deus pela forma como nós os criamos. É por isso, irmãos, que o trato com os filhos deve ser sim, de fato, duro, severo, radical, porque sim, o que Cantares nos ensina, ao lado de outras passagens da Escritura, quanto às relações amorosas, é sim, radical. É o tipo de comportamento que as pessoas vão olhar para você e falar assim: mas para que isso, irmão? Para que isso, irmã? Que exagero. Deixa ele ser feliz, ele é menino. Ele é homem, homem é assim. Eu vou dizer assim: deixa ela já está crescendo, ela precisa namorar. Qual é o problema dela sair sozinha com o namorado? Eles ficarem juntos no quarto, saírem juntos no carro? Qual é o problema? Ela está crescendo, eles vão se casar mesmo. Eles não estão magoando ninguém, desde que eles sejam felizes e não prejudiquem ninguém. Qual é o problema, irmãos? Quando nós agirmos como a Bíblia nos ensina, muitas pessoas vão falar coisas assim para nós. O mundo, muitas vezes, irmãos, perseguirá os crentes pelos valores que nós defendemos, especialmente esses aqui. Irmãos, para o mundo, a virgindade, a castidade é um absurdo. Como não conhecer a pessoa fisicamente? Só depois do casamento o mundo se pergunta: mas e se der errado? Esperou tanto tempo, se guardou tanto tempo para casar e aí não deu certo. Mas, irmãos, nós não olhamos por essa perspectiva. Nós não olhamos, irmãos, por esse prisma. Nós entendemos, irmãos, que o casamento ele é indissolúvel. Nós entendemos, irmãos, que o casamento ele é para a vida toda. Para nós não cabe em hipótese alguma nas nossas conversas essa ideia de que, se não der certo. Isso não existe. Nós entendemos o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, o que Deus uniu. Não separe o homem. Por isso vale a pena sim se guardar para o dia do casamento. É óbvio que se porventura alguém já caiu nesse pecado e se entregou de forma precipitada antes do casamento, isso não significa que o seu casamento é amaldiçoado. Isso não significa que você em nenhum nível é um exemplo de pureza, de santidade, porque, irmãos, muitos de nós não nascemos na igreja, por exemplo. Não fomos criados na igreja desde criança, e mesmo os que são, irmãos, porque nós somos pecadores, nós falhamos, e nós podemos nos aproximar do Senhor, como já foi dito aqui na liturgia, confessar os nossos pecados, nos arrepender deles. Irmãos, eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos de que nós não podemos discordar disso. Nós não podemos discordar de tudo isso que eu destaquei aqui, irmãos, porque essa não é a minha opinião. Não é a minha interpretação do texto, isso é o que a palavra de Deus diz. Discordar do valor da castidade, do dever do cristão de se guardar para o dia do casamento, de ensinar os filhos sobre isso, de ensinar a igreja sobre isso, discordar disso, irmãos, é discordar da própria palavra de Deus, e é, portanto, discordar de Deus, da opinião de Deus. Irmãos, pense no seguinte, nós já falamos aqui 1 milhão de vezes que o Novo Testamento se apropria da figura de um homem e uma mulher casados para falar da relação entre Cristo e a igreja. E aí preste atenção nisso. Se Paulo e João em Apocalipse usa a linguagem de um casal para figurar a relação, o amor, a intimidade, a união entre Cristo e a igreja, irmãos, isso significa que os nossos casamentos também devem espelhar a pureza, o caráter puro, santo de Cristo. Então faça as contas, irmãos. Se nós não estamos dispostos a moldar os nossos relacionamentos amorosos, o nosso casamento, os namoros, os noivados, já que na nossa cultura as coisas funcionam dessa forma. Se nós não estamos
dispostos a moldar os nossos relacionamentos por esses padrões, então nós não podemos ter um relacionamento com Cristo, porque um espelha o outro, não é isso que Paulo diz? Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As esposas devem ser submissas ao seu marido também em amor. Então veja, se nós não seguirmos o padrão bíblico para o casamento, é porque nós isso pode indicar que nós não temos um relacionamento também com Cristo. Amados, que cada um de nós, em nossa vida conjugal, ou aqueles que se preparam, ou que sonham em um dia se casarem, possam se comprometer em viver em conformidade com a vontade de Deus, também nos seus relacionamentos. Quem não entende isso, não é crente, não entendeu ainda a relação entre Cristo e a igreja, não entendeu ainda a pureza de Cristo e da igreja. Para entender essas coisas que para o mundo parecem um absurdo, irmãos, é preciso nascer de novo, é preciso ser salvo. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Que nós, irmãos, a partir desse texto e a partir do exemplo de Cristo, possamos ser, de fato, atender ao chamado, a essa mudança de mente, a essa conversão, a essa santidade, a essa pureza, a esse amor verdadeiro que nós encontramos apenas em Deus. Amém. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.